Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui no Conversa de Torcedor Notícias, nesse dia 27 de julho de 2023. Muito obrigado pela sua companhia. Nesta quinta-feira, com você, mais um Conversa de Torcedor. E para falar das notícias do seu clube do coração, em primeiro lugar para você e para você ficar muito bem informado, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, agradecendo a você de coração por nos acompanhar o Conversa de Torcedor no YouTube, pelas outras redes. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos também e deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E também acompanhando pelo Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E também acompanhando no YouTube Conversa de Torcedor Notícias, sempre às 8 horas terças e quintas-feiras e também às 11 da manhã pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube, também pela rádio NSC 98.7 FM, também pelo site da rádio nsc.com, Rádiosnet, acompanhando toda a nossa programação, Alberto Baide, Geraldo Rodrigues, eu, toda a nossa equipe, né, trabalhando para levar até você todas as informações do seu clube do coração, tá bom? E também falaremos também no sábado sobre a seleção brasileira, que vai jogar contra a França, inclusive, né, que nós vamos estar falando depois do jogo. Enfim, tudo para você ficar muito bem informado. Isso é muito importante para você ficar sabendo de tudo no futebol e também do esporte em geral. Muito bem, vamos falar aqui das notícias do programa de hoje. Vasco anuncia o centroavante, a contratação do centroavante Sebastián Ferreira. Wendel e Zenit têm conversa amistosa, mas o clube russo recusa a primeira oferta do Flamengo. Botafogo encaminha a contratação do lateral direito Matheus Ponte, do Danúbio do Uruguai. E Fluminense libera o Alan procurar um novo clube e negocia a rescisão, melhor dizendo, negociando a rescisão de contrato. Essas e outras você confere no Conversa de Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui primeiramente do Flamengo, né, que está aí com essa novela entre o Wendel, Flamengo, ou melhor dizendo, Zenit, o Wendel e o Flamengo, né? A novela que tá tendo aí, que tá dando o que falar, né? Principalmente que tá dando o que dizer, né? E que tem uma informação do Globoesporte.com em que o rubro-negro corre contra o tempo e tem 6 dias até o fechamento da janela de transferências, né? Para apresentar a nova proposta, né? E 6 dias separam os clubes do fim da janela de transferências, né? Que estamos vendo aí que vai até o dia 2 de agosto, né? Todo mundo sabe disso. E o Flamengo vê o prazo para a contratação de reforços diminuir, correndo contra o tempo. O rubro-negro ainda negocia por Endel, negocia pelo Wendel, né? Por Endel, melhor dizendo, mas vê o Zenit fazer jogo duro na madrugada de terça para quarta-feira. O jogador teve uma reunião com os russos e a conversa foi amigável, mas não teve o avanço considerável. Então, a conversa do próprio jogador com o clube, inclusive, foi bem amistosa e teve aí auxiliar no bom andamento das negociações, ainda e que de forma lenta o Flamengo fez uma oferta de 12 milhões de euros por Endel, aproximadamente 68 milhões, mas a proposta foi recusada pelo Zenit. A informação foi do Venegas Grande, que trabalha no SBT Esporte Rio e também no Jornal Dia. Também, né, confirmada pelo Lance, inclusive, né, que teve aí o Lance. Nem foi o Globoesporte.com que informou, foi a Paula Matos do Lancenet, melhor dizendo aqui para vocês, só para corrigir. Paula Matos do Lancenet teve essa informação, não foi o Globoesporte.com, não, foi a Paula Matos do Lancenet, tá bom? Só para corrigir. Então, o Flamengo mantém o desejo pelo jogador, né? O Zenit topa negociar e o atleta deseja vestir o manto sagrado vermelho e preto, né? Que vimos aí nas últimas notícias do caso do Wendel. E dessa forma, melhor dizendo, dessa forma, a expectativa segue sendo por um desfecho positivo, de uma forma que tem aí. Então, o rubro-negro deve apresentar uma nova proposta em breve para os russos, né?
para tentar resolver a novela e fechar a contratação do volante. Enquanto aguarda o fim das tratativas, o jogador será reintegrado à equipe do Zenit da Rússia e vai participar normalmente dos treinos, né? E então o Sergei Semak, né, que é o treinador do Zenit da Rússia, né, o Sergei Semak na Rússia, né, falou sobre sobre a situação do volante, o treinador da equipe do Zenit falou sobre a situação do volante e praticamente deixou claro que não conta, entre aspas, com ele para essa temporada. E falou o seguinte, falando do treinador, o Sergei Semak. Ontem ele passou por um exame médico, vamos analisar o estado dele. Seu agente está procurando uma opção aceitável para o clube, o jogador vai trabalhar com a equipe até encontrar um novo clube, né? Disse o treinador russo. Então, o Wendel está tendo aí essa negociação com o Flamengo. Então, essa expectativa, a grande expectativa do Flamengo, inclusive, com essa negociação, é essa, né? O Flamengo correndo contra o tempo para contratar o Wendel para conseguir estar com a equipe já completa, né? Por conta disso, teve aí as tratativas com o Claudinho, que são mais distantes ainda. Então, o Flamengo precisa aí correr contra o tempo para conseguir contratar o jogador, né? Isso é mais importante, né? Que também tem a posição de lateral direito, que também preocupa, lateral esquerda também, que o Felipe Luiz vai encerrar sua carreira pelo Flamengo, né? Vai ter o encerramento no Flamengo, né? O Felipe Luiz, então tem que correr o tempo para contratar um lateral direito e esquerdo também, né? E o mais importante, isso aí que tá observando aí. Então, a torcida do Flamengo tá pedindo meio campo, mas o Claudinho tá de uma situação meio complicada. Então, o Wendel tendo aí a situação também de momento que possa acontecer nesse momento. Então vamos ver o que vai acontecer no Flamengo nos próximos capítulos nessa novela. Então esse é o detalhe que nós vamos estar acompanhando. E o Botafogo, né, o Sérgio Santana no jornal o Globoesporte.com tem a notícia de que o Botafogo encaminha a contratação do Matheus Ponte, do Danúbio do Uruguai, né, campeão mundial sub-20 com a seleção uruguaia. Então vamos a eles aqui, que os clubes já acertaram os valores da transferência do defensor, falta apenas os ajustes dos termos para fechar o negócio, então vamos a eles aqui. O Botafogo está muito perto de fechar o contrato com o Matheus Ponte do Danúbio, do Uruguai, o lateral direito. O titular campeão mundial sub-20 com o Uruguai. Então, os valores já foram aceitados, já tudo acertado já os valores, já foram acertados, né? Com a equipe uruguaia, os clubes acertam os últimos detalhes para fechar o negócio. E a lateral direita é uma das principais prioridades do próprio Botafogo, né? Do time do Botafogo, reforço do time, prioridades do Botafogo por conta, né? A gente sabe por quê, né? Daniel Bosch está no América Mineiro, Rafael se lesionou, vai voltar ao time do ano que vem, e aí tendo aí o de Prácido, pelo menos, como uma opção no setor na lateral direita. Então, o Rafael, né, repito para vocês, só volta a jogar no ano que vem por conta de uma lesão no joelho. Então meus amigos, o Matheus Ponte é tratado como uma promessa no futebol uruguaio, né? E na seleção sub-20 foi titular durante as campanhas do vice-campeonato do Sul-Americano e também no título mundial, né, disputado na Argentina. Então, o Matheus Ponte é uma contratação, né, e também na Copa do Mundo ficando ficando de fora na semifinal, inclusive na Copa do Mundo Sub-20, e por decisão e da decisão por conta de uma lesão, né, que ele ficou de fora na semifinal e da grande final por conta de lesão. Então, participou aí, né, na maioria dos jogos. Então, o Matheus Ponte é um lateral de boa propensão, né, ofensiva, mas que sabe se defender muito, né, muito bem também, né, sabe defender também e ainda muito bem, né, se repetindo para vocês. Então, na Copa do Mundo Sub-20, por exemplo, não participou
diretamente de nenhum gol, mas também não cometeu nenhum erro que gerou um chute ou situação perigosa para a equipe adversária. Então, o Botafogo tem aí a contratação encaminhada, né? O time do Botafogo vai encarar contra o Coritiba, né? A partir das 4 horas, e vai ter os uniformes novos, né? Que até também foram publicados aí, que vazaram aí as camisas oficiais novas do Botafogo, que vão ser utilizadas nesse domingo. Então, acho que foi o Lance que publicou isso, né? O jornal, o Lance Net que publicou isso. Então, vamos ver, né? O Matheus Pontes, que já tinha falado isso, porque a gente vê aí por esse motivo que já estava bem perto da contratação desse jogador, porque tendo aí uma grande promessa do futebol uruguaio. Então, teve também teve um interesse do Botafogo em contratar o jogador Manafá, ex-Porto de Portugal, que a gente tinha falado aqui algumas vezes, né? Já tinha falado isso aqui no Conversa Torcedor Notícias, mas não andou, então o Matheus Ponte dá a caminho de General Severiano para ser contratado como lateral direito do clube, tá certo? Então vamos ver essa decisão e isso que vai representar na equipe do time alvinegro, certo? E vamos falar aqui do Vasco da Gama. Vasco da Gama, o Globoesporte.com tem essas informações. O Vasco da Gama tem aí o seu atacante, né, anunciado aí, o atacante anunciado nesta quinta-feira, 25 anos de idade, o paraguaio Sebastião Ferreira, né, que pertence ao Houston Dynamo da Major League Soccer, né, e chega por empréstimo até dezembro deste ano. Então, o Vasco anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do jogador Sebastião Ferreira, que é o paraguaio de 25 anos, chega por empréstimo até dezembro, do time do Houston Dynamo, né? Ele está inscrito no BID da CBF e pode entrar em campo no jogo, né, no jogo de sábado contra o Corinthians, lá na Arena de Itaquera, na Neoquímica Arena. Então, temos aí mais um reforço para o técnico Ramon Dias. Então, o Sebastião Ferreira é centroavante, chega ao Vasco para ocupar a vaga deixada pelo Pedro Raul, que foi anunciado aí pelo Toluca do México, negociado na semana passada com a equipe mexicana. Então, inclusive, ele foi testado entre os titulares pelo Ramon Dias nessa quinta-feira e deve iniciar o jogo contra o Corinthians no sábado. Então, o centroavante desembarcou na manhã desta quarta, ontem, né, no Rio de Janeiro, e seguiu para o consulado do Paraguai, acompanhado de um funcionário do Vasco para resolver sua documentação e, em seguida, né, realizou os exames médicos e assinou o contrato. Só para a gente falar aqui, o Sebastião Ferreira, que ele jogou no Libertad do Paraguai, tendo aí o treinador que é o Ramon Dias. Já tinha trabalhado com ele lá no Libertad do Paraguai, então tendo aí um detalhe aí muito importante, porque o Sebastião Ferreira já tinha trabalhado com o Ramon Dias lá no Libertad do Paraguai, né, onde o treinador já trabalhou no futebol paraguaio durante muito tempo. E também na seleção paraguaia, inclusive, durante os jogos no futebol com a camisa paraguaia na seleção. Então, na seleção paraguaia, né? Então, o detalhe é esse, né? Será que vai ter, né, nessa conjuntura, né, que possa acontecer? Porque essa expectativa, mais uma expectativa do Vasco da Gama de ter um centroavante, que já teve aí Michel Santos para conseguir ser contratado, né? Ainda não está resolvida aí a situação ainda, que está no Tajeres, né, da Argentina. O Abel Hernandes, que também não teve aí a concretização da contratação, e nem no Lucas Prato, né, inclusive. Então, vamos ver a atuação do jogador Sebastião Ferreira, né, que pode acontecer, porque nesse momento ele é a bola da vez, né, porque o centroavante agora é a bola da vez da equipe do Vasco. Então, esse é o detalhe bastante importante para que a torcida do Vasco possa se encher de esperança para conseguir sair do Z4, para tentar conseguir estar nesse caminho de vitórias novamente. Então, esse é um detalhe. A última vitória que o time do Botafogo, o time do Vasco teve aí, foi contra o Cuiabá. Então, isso é uma coisa do tipo, infelizmente, em que
o Vasco da Gama, que até também, por conta da incompetência, né, infelizmente, da diretoria, que não teve, de tendo enxergado aquilo que acontece, então, tendo de alguns jogadores, porque não teve, é uma preocupação muito grande, até a contratação do Sebastião Ferreira, esperando pela resposta do jogador Carrascal, né, o Jorge Carrascal, que está lá no CSKA de Moscou. Então, o time do Vasco da Gama precisa de um meio-campo para conseguir fazer. O Carabarral não consegue fazer nesse meio de campo. Outro é o Orediano. Também não é meio de campo, é pelas pontas. Então aí, meu amigo, aí o Jair tem que ter. O Jair tem que ser assim, mais ou menos tipo, assim, assim, nessa carga como meio armador. Ele é volante de origem, mas ele participa como meia. Ele não é dessa posição, ele é volante. Então, o Vasco precisa de um meia armador, de armação, para conseguir fazer jogadas, porque senão aí fica complicado isso aí pro Vasco da Gama nesse segundo semestre deste ano de 2023. Certo? Vamos falar aqui do Fluminense. O Fluminense aí, o Fluminense libera o Alan para procurar o novo clube e negocia a rescisão de contrato após melar a negociação com os chineses, com o clube chinês, né, melhor dizendo, o atacante foi dispensado dos treinamentos. Então o Thiago Lima tem as informações e o Alan não joga mais pelo Fluminense, né? Não joga mais pelo Fluminense após ficar perto de um acerto com a equipe do Guangdao Wanyu, repetindo para vocês, o Guangdao Wanyu da China, né? Mas a negociação melar por falta de garantias bancárias. O jogador de 34 anos de idade, né? O atacante chegou a se reapresentar no clube, né, para ser a opção do treinador Fernando Diniz, né? Porém, ele foi informado que não está nos planos e foi liberado para procurar outro clube, certo? E as partes também negociam uma rescisão de contrato, né, em comum acordo de contrato, melhor dizendo, e vai até julho do ano que vem, né? Então, Alan sequer foi relacionado para o jogo contra o Curitiba na última segunda-feira, na derrota contra o Curitiba pelo placar de 2-0, mesmo com o artilheiro Germancano suspenso nessa partida na ocasião. Então, liberado, o jogador viajou com a família para Barbosa, no interior de São Paulo, onde tem um sítio, né, enquanto aguarda uma definição sobre o seu futuro. Então, o Alan não é mais jogador do Fluminense, né, que ele jogou por 7 temporadas na China, de 2015 a 2021, né, inclusive, e se naturalizou chinês, voltou ao Fluminense em julho do ano passado, sobre grande expectativa, muito, muito pedido pela torcida nas redes sociais. Ele acabou não correspondendo, né, em campo na atual temporada. Foram apenas 13 partidas e 3 gols marcados nessa segunda passagem dele pelo Fluminense. E revelado em Xerém, o Alan fez parte da equipe histórica, né, da histórica fuga do rebaixamento do Fluminense lá em 2019, no jogo que também resultou o rebaixamento do Curitiba, naquele jogo, né, entre Curitiba e Fluminense, que a torcida do Curitiba entrou no gramado para agredir a arbitragem, né, e que o Fluminense conseguiu o empate no gol do Marquinhos no primeiro tempo, e o Pereira, que foi jogador do Curitiba, zagueiro, né, de cabeça, marcando gol para a equipe do Paraná. E também do título brasileiro de 2010, né, inclusive do título brasileiro. E somando as 2 temporadas, ele soma 101 gols, ou melhor dizendo, 101 jogos e 29 gols marcados com a camisa do Fluminense. Então, a sua última partida foi na eliminação do Fluminense na Copa do Brasil, entre Flamengo e Fluminense, no clássico Fla-Flu, vencida pelo Flamengo pelo placar de 2-0. Então, no meu comentário, gente, acho que não correspondeu nessa expectativa do torcedor, né, de ver o jogar. Então, uma coisa que até que ele principalmente não vingou, né, daquilo que a torcida esperava, e agora vai procurar um novo clube para jogar, e isso, infelizmente, não teve sucesso nessa segunda passagem dele pelo Fluminense. Então, vamos ver, né, dentro dessa forma, o Alan não é mais jogador na equipe do time do Fluminense Futebol Clube. Então, tendo aí a
a passagem do jogador sendo encerrada, tá certo? Então, o Alan não é mais jogador da equipe tricolor, certo? Gente, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso Conversa Torcedor Notícias com vocês. Terça-feira estaremos juntos novamente a partir das 18 horas, horário normal para vocês, horário normal, né? Horário normal para vocês que estão acompanhando a nossa programação no YouTube, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho de notificações e também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversas de Torcedor. E não esquecendo, hein? Não esquecendo que sábado agora teremos aqui o Conversa de Torcedor Notícias, ou melhor, o Conversa de Torcedor a partir das 11 da manhã, no Conversa de Torcedor na rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela Dial 98.7 FM, pelo site radionc.com e também pela RádioNet. E semana que vem tem mais. Terça-feira, a partir das 18 horas, teremos o Conversa Torcedor Notícias para vocês ligados aqui no YouTube, com certeza. Também teremos aqui a transmissão pelo YouTube também, tá bom, pessoal? Ao vivo, lá na rádio Nossa Copacabana, ok? Não perca, 18 horas de terça estaremos juntos novamente aqui no Conversa Torcedor Notícias e ainda neste sábado falando aí com vocês na rádio NSC, tá bom, pessoal? Falando do futebol do Rio, na rodada do Brasileiro também, a seleção brasileira feminina, que é a nossa prioridade total, porque temos aí a Copa do Mundo feminina, a seleção brasileira entrando em campo, né, nessa partida contra a França, que nós vamos estar comentando no pós-jogo, tá bom, pessoal? Gente amiga, muito obrigado a todos e até terça-feira com vocês aqui no Conversa de Torcedor. Mas antes, daqui a pouquinho teremos aqui o pós-jogo entre Grêmio e Flamengo, tá bom, pessoal? Que nós vamos estar comentando para vocês, tá bom? Valeu, galera, uma boa noite, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau. Valeu, galera!